Ontem eu trabalhei, li, estudei, fiz minhas obrigações do dia, tudo como sempre. Mas ao final do dia alguma coisa aconteceu. Pensando um pouco sobre a minha vida, eu percebi que não estou feliz. E pela primeira vez eu tentei entender esse sofrimento ao invés de fugir dele. Escutei esses dias em um podcast sobre depressão no canal do Wesley Delanogari. E o entrevistado, um psicólogo clínico, ele chegou a falar que algumas condições para a felicidade é gostar da própria vida. Ou seja, quais são os preditores que já estão no sujeito que fazem eles terem menos sintomas depressivos? Menos, eu estou dizendo zero mesmo, sem sintomas depressivos. E um dos fatores mais correlacionados foi gostar da própria vida. E neste momento de tristeza, eu percebi que eu não gosto muito da minha vida. Mas a grande pergunta é por quê? E como isso aconteceu? Porque eu estou vivendo uma vida da qual eu não gosto. E o que fazer para isso mudar? E esse pensamento, eu resolvi escrever um roteiro e compartilhar com vocês. Olhe para essa imagem. Veja que se trata de um quebra-cabeça, correto? Mas só reconhecemos sua imagem porque todas as peças estão juntas. No entanto, separadas, eles ainda fazem parte do quebra-cabeça. Tratam-se, portanto, de uma parte de um todo maior. Assim é a nossa vida. Cada área dela é uma peça. Nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida amorosa, espiritual, familiar. Juntas, elas formam uma bela, ou não tão bela assim, imagem. Para entender onde ou por que a nossa vida não está como nós gostaríamos, precisamos juntar as peças. Olhar não para o todo, mas sim para as partes e daí identificar em quais áreas da vida eu preciso voltar minha atenção e meus esforços. Foi justamente esse olhar que me ajudou a entender de onde vinha essa tristeza e o que eu estava sentindo. Percebi que estava muito satisfeito com o trabalho, com alguns andamentos acerca da minha vida pessoal, questões de saúde e acabei me afastando de atividades que eu gostava. A insatisfação nessas áreas são o resultado de uma tristeza, que me comunica que a vida não está como eu gostaria. Entende-se por resiliência a capacidade do ser humano de responder de forma positiva às demandas da vida cotidiana, apesar das adversidades que enfrenta ao longo do seu desenvolvimento. Mas como viver isso na prática? Primeiro, nós precisamos identificar quais peças estão fora do lugar. Algumas peças são mais importantes do que outras. Algumas são mais pesadas, digamos assim, do que outras. Mas o importante é identificá-las sem julgamento ou medo. Após isso, quais peças estão mais fáceis de serem colocadas no lugar? E quais eu preciso de mais tempo para que sejam ordenadas? Esse olhar sem fuga, sem medo e sem desespero já é a vivência da resiliência no seu estado mais simples. Mas por que ser resiliente é essencial nesse momento? É simples. É porque a vida que você quer, ela não virá do nada, mas ela precisará ser construída. Afinal, a felicidade, ela é construída. Às vezes, nós temos uma vaga impressão de que um dia a nossa vida vai mudar, um dia as coisas vão se resolver. Iate, mulheres, mansões, mulheres. Que um dia vamos deixar de sofrer nesse ponto, no outro e etc. E a grande verdade é que as coisas não vão se resolver sozinhas, mas precisamos nos esforçar para resolvê-las. Você terá que abrir mão de pequenos prazeres, terá que abrir mão de tempo livre e em alguns casos terá que estudar mais. Fazer algumas escolhas que são difíceis e até mesmo contrariar pessoas que você gosta. A questão é que a vida ela não vai se arrumar sozinha. Você não vai acordar um belo dia e tudo vai estar no lugar. E daí, finalmente, você vai começar a ser feliz. Muitas pessoas ficam esperando o momento ideal para algumas coisas acontecerem. O momento ideal para que possam viver suas vidas. E daí, serem felizes. A questão é que a felicidade precisa muitas vezes dessa construção dia após dia, peça por peça. Só depois é que vamos perceber a imagem que nós formamos e daí sim dizer se estamos formando para uma imagem legal, uma imagem que nós gostaríamos ou se nosso quebra-cabeça precisa talvez ser reformulado. E talvez seja esse justamente o problema, esperar sentir felicidade antes de começar uma vida que vale a pena. Tudo isso precisa ser construído e construir dá trabalho, construir dói.
Dói aceitar que algumas escolhas me afastaram da pessoa que eu queria ser. Dói perceber que ninguém virá organizar a minha vida por mim. Mas existe uma diferença enorme entre o sofrimento vazio e o sofrimento com sentido. Na terapia de aceitação e compromisso, uma abordagem da psicologia, ela ensina que a dor faz parte da experiência humana. Fugir dela só nos aprisiona ainda mais. O caminho é aceitar a realidade com honestidade e continuar caminhando na direção daquilo que tem valor. A fé católica já dizia isso há muito tempo. Tomar a própria cruz, morrer para si mesmo e caminhar em direção ao bem, mesmo quando difícil. Talvez felicidade não seja uma emoção constante. Talvez ela seja uma consequência de uma vida alinhada com aquilo que é verdadeiro. Uma vida construída tijolo por tijolo, com quedas, arrependimentos, disciplina, oração, pequenos atos de coragem todos os dias. Acredito que muito de nós ainda está longe da vida que nós queremos viver, mas talvez seja esse o momento de você parar de esperar que ela apareça sozinha e simplesmente construir aquilo que você deseja.